Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a Associação dos Notários e Registradores, ANOREG Paraná, dando sequência a seu projeto de estudos continuados nos segmentos do direito notarial e do direito dos registros públicos, apresenta a série Podcasts, Notas e Registros, com explanações do desembargador Ricardo Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Iniciamos aqui a tarefa que se vislumbra larga de anotar as disposições do novo Código Nacional do Extrajudicial. Não se tem a pretensão, que certamente imporia esforços imensos, de comentar essas disposições, mas de anotá-las. Isto sim, ainda que num ou noutro ponto possa dar-se o caso de ir-se além de meras nótulas. Parece importante observar a partida que, no introito deste código, menciona-se sua natureza de consolidação regulativa. A experiência paulista, por exemplo, testemunha o êxito deste método de agremiação, de ajuntamento de normas dispersas. Cerca de uma década antes do surgimento das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, já se expedira, isto em 1973, uma consolidação de normas, na gestão do desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, que era então o Corregedor-Geral da Justiça Paulista e depois foi seu presidente, e sob a hercúlea tarefa do então juiz Muhammad Amaro, que depois se tornou um grande desembargador no estado de São Paulo, cabendo a revisão do trabalho aos magistrados Enio Bastos de Barros, Odir José Pinto Porto, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo de Aquino Machado, Roberto Antônio Valim Belocchi, que foi outro presidente do tribunal, Flávio César de Toledo Pinheiro e Marcelo Martins Mota. Teve essa consolidação paulista uma reconhecida missão pedagógica, e sempre é justo referir o quanto, a propósito, deve homenagear-se a dedicação de Muhammad Amaro. Pois bem, publicou-se no Diário da Justiça, de 4 de setembro de 2023, uma consolidação regulativa, acompanhando o provimento 149, de 30 de agosto anterior, provimento esse expedido pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. Consolidação essa que, com o título Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, Foro Extrajudicial, tem por expressa finalidade, constante da ementa inicial do mesmo provimento, a de regulamentar os serviços notariais e de registro, passando a vigorar a partir de sua publicação, qual seja 4 de setembro de 2023, conforme se lê no artigo 3º do provimento. Antecedido de uma exposição de motivos, o Código tem à partida indicada sua natureza consolidativa. Ali se lê: trata-se de consolidação de todos os atos normativos do Corregedor Nacional de Justiça relativamente aos serviços notariais e registrais. Prossegue a mesma exposição de motivos, observando que o objetivo desse Código é o de eliminar a dispersão normativa atual, por dificultar as consultas pelos usuários, uma dispersão que, prossegue o texto, é potencialmente nociva à segurança jurídica, seja pela falta de sistematicidade, seja por dificultar a identificação de revogações tácitas de uma norma por outra. Ali se encontra isto na exposição de motivos do novo Código. Reiterou-se adiante o caráter consolidador que se quis imprimir ao Código. Abro aspas. Cumpre registrar que não se realizou qualquer tipo de inovação normativa neste primeiro momento. O texto ora apresentado é fruto apenas da consolidação de atos normativos já existentes. Os ajustes redacionais realizados foram apenas aqueles estritamente necessários, por imperativo lógico de uma consolidação, como as adaptações de remissões a dispositivos normativos anteriormente existentes. E prosseguiu a exposição de motivos. Novamente abro aspas. Numa obra de tamanha envergadura,
a inserção de inovações normativas seria perigosa e inconveniente. Perigosa porque a novidade perder-se-ia em meio aos inúmeros outros dispositivos. Inconveniente pelo fato de que o nascimento do código poderia ser adiado demasiadamente, diante de pontos de divergências que poderiam surgir nesse primeiro momento. Fecho aspas. Vem a feição aqui referir que na gestão da ministra Fátima Nancy Andrighi, grande jurista e magistrada do Superior Tribunal de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça projetou e chegou a pôr em via de execução elaborar um código normativo mínimo, que, no fim e ao cabo, não se concluiu, exatamente pelos apontados pontos de divergência, muitíssimos, por sinal, que graçaram entre os destinatários da normativa, é dizer, os tabeliães e os registradores. A intenção da ministra Nancy Andrighi era de estabelecer um conjunto restrito de regras, como que a um tempo fossem reunidas, sob o modo de consolidação, num só corpo, as disposições mais relevantes para o extrajudicial, visando, todavia, com isso, a eliminar o quanto possível as dissonâncias regionais e os excessos regulamentares que poderiam pôr em xeque a independência jurídica dos tabeliães e registradores, bem como violar as competências constitucionais do Parlamento. Acentue-se que o novo código, que ora se examina, recrutou somente os provimentos editados pelo Corregedor Nacional de Justiça. Vou ler aqui ainda da exposição de motivos. Abro aspas. Não foram incorporados o conteúdo de resoluções, pois trata-se de atos de competência do plenário do Conselho Nacional de Justiça. SIC. Igualmente, não se incluíram no Código os atos de orientação e de recomendação expedidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, prossegue o texto, seja porque a natureza jurídica desses atos é mais de recomendação do que de normas propriamente ditas, seja porque as orientações geralmente são esclarecimentos pontuais de temas já normatizados, seja porque várias orientações já se exauriram por terem sido dirigidas a uma ação pontual. Fecho as aspas. Houve, entretanto, aqui assinalo eu, em alguns casos, e assim o resulta da leitura da exposição de motivos, a remissão a resoluções e a outras normas. Eu leio aqui, novamente, colocando isto entre aspas. A ideia é que os cidadãos, os delegatários, os magistrados e os demais profissionais do direito encontrem, neste Código Nacional de Normas, tudo de que o Conselho Nacional de Justiça dispõe em matéria de atos normativos relativamente aos serviços notariais e registrais, ainda que por meio de remissões. Bom, esse Código Nacional compõe-se de 555 artigos, que se dispõem em parte geral, quero aqui fazer um parêntese, compõe-se na sua versão original. Vamos ver logo nas próximas posições que isso vai sofrer alteração ao longo do tempo. Então, na sua versão original, o Código compõe-se de 555 artigos, dispostos em uma parte geral, artigos 1º a 353, e uma parte especial, artigos 354 a 554. E tudo isso se encerra com um livro complementar, que tem 2 artigos, artigos 555 e 556. Esse é, portanto, o projeto inaugural do Código de Normas. Bom, fica assim, portanto, exposto, numa primeira parte, aquilo que se pretende nesta série de podcasts sobre o Código Nacional do Extrajudicial. Meras anotações a esse código. Vamos ver se fazemos isso uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias para que haja uma boa sequência e relativamente curta no tempo para que possa render a desejada meta de uma exposição adequada desse importante documento expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça. Eu quero observar aqui que essas exposições vão também depar com textos que tenho escrito para o boletim INR, Informativo Notarial Registral, que é dirigido de maneira superior pelo Dr. Antônio Herance,
que me autorizou com muita generosidade que eu pudesse me valer também do texto para essa nossa série de podcasts. Muito obrigado a todos.